Fala aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E para repercutir hoje, eu não queria repercutir inteira, porque eu acho que seria tortura, tá? A entrevista do Marcelo Teixeira ao BarbaCast, né? O podcast que ele foi ontem. Que, inclusive, bom pontuar, né? Me parece muito o caso do tipo, já estava marcado antes, né? Muito caso de, pô, vamos marcar para terça-feira, que a gente deve vencer o Vitória, e aí eu vou lá, né? Me parece muito esse caso, não tenho como provar, né? Eu só acho. Mas ele falou algumas coisas preocupantes, até a gente falou hoje rapidinho na live do trio, mas eu até tinha comentado com o Noronha isso, eu falei, pô, você falou em um vídeo disso, né, de declarações parecidas que o Rueda deu, comparou com as do Marcelo. Então, eu vou fazer um react a esse vídeo do Noronha, pegar essas falas e depois até citar a última do Marcelo Teixeira, que é preocupante em questão de elenco, né, especialmente. Mas é só deixa o like aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente, se você puder, é de graça e ajuda muito. Se quiser hypar o vídeo também. Hoje de manhã teve um vídeo falando sobre o lance do Guilherme, né, aquele lance bizarro, mas tentando entender, tá? De verdade, foi tentando, analisando o lance tecnicamente, tentando entender o que ele pensou, o que ele queria fazer, enfim, né? O que ele queria fazer a gente sabe, né? Mas vejam lá o vídeo que vocês vão entender. E até já tenho pronto uma manhã de manhã de brincadeirinha para tentar esquecer um pouquinho, né? Essa semana já um pouquinho torturante, né? Depois de derrota assim, ainda mais como foi em casa e tal. E até a gente, né, próxima partida só domingo, ainda tem muita coisa para acontecer. Então já até programei um vídeo de brincadeirinha amanhã de manhã aí para ver se a gente vai levando um pouco mais leve as coisas, né? Mas tá bom. Dito tudo isso, vou compartilhar a tela aqui. Peraí, rapidinho. Compartilhar a tela com o vídeo do Noronha. Pronto, tá na tela. Até o começo do vídeo aqui, se inscreva no Vinte Santos, claro. Ele tá aqui fazendo algumas explicações sobre vídeos que tiveram, análise do Roleiser, entrevista, até que a gente fez com o Vinícius Rocha e o Davi Nogueira. Até adiciona a entrevista que ele fez com o Vladimir Matos, um possível candidato, foi candidato na última eleição, possível candidato nas próximas também. Enfim, então tá lá tudo isso no Vinte Santos. E aí, vamos dar play no vídeo. Falar então da declaração de Marcelo Teixeira e as similaridades com a do Rueda. Qual é o nome do programa? Esporte Record, da TV Record. O Marcelo Teixeira deu uma entrevista durante essa semana, ou pelo menos ela foi ao ar durante essa semana, não posso cravar que foi dada, e falou o seguinte, vamos às aspas. Não tenho essa preocupação de não conseguir fugir da zona do rebaixamento. Estou muito esperançoso de que o Santos tenha um elenco. Pelo elenco que o Santos tem, pelo Essa frase estou muito esperançoso que o Santos tenha um elenco. Tem um elenco, é um fato, né? Não entendi por que ele tinha que pausar aqui para falar isso. Ele, que eu digo, o Teixeira, tá? Não o Noronha, óbvio. os jogadores de qualidade, é um processo de transição. Nós acreditamos que nós vamos fazer um trabalho para nós alcançarmos o objetivo do ano, que é a disputa de uma competição internacional. E aí você pode separar este parágrafo, essa declaração, em vários pontos que são extremamente similares a coisas que o Rueda falou em 2023. Mas se o Rueda falou, a gente tem que respirar. Então, vamos falar da GoCase? Comprem na GoCase com o cupom Eu20 Santos, olha aqui. E é isso, vou passar aqui. Bom, olha só. O Marcelo Teixeira fala em não ter a preocupação, em estar esperançoso Certo. sobre o elenco do Santos. Coisas que ele repetiu na entrevista ontem ao BarbaCast, né? Que eu vou trazer aqui depois. Sobre conseguir vaga em competição internacional. Separei 3 pontos aqui. Vamos para 2 declarações do Rueda em 2023. Uma foi ao Diário do Peixe, em junho, no começo do Brasileiro, após... Não tem, o Santos estava em 13º em junho, não estava nem assim desesperador, vai piorar na próxima, mas ele falava... 13º, que aliás é a melhor posição que o Santos alcançou no Brasileirão desse ano, tá? Fica aí a informação. Na 14ª rodada, quando bate o Flamengo. O Santos não ficou nenhuma rodada acima disso nesse Campeonato Brasileiro. Seguinte, na nossa meta isso nem passa sobre rebaixamento. A gente quer brigar para ir para a Libertadores. Temos de olhar sempre para frente. Só nesse pequeno trecho ele já abordou 2 dos mesmos tópicos que o Teixeira. Que a meta nunca é o rebaixamento, até porque, que bom, né? Que não acredita em rebaixamento, a meta não pode ser rebaixamento, pelo amor de Deus. E que tá brigando por competição internacional, aqui ele fala de fato a Libertadores. Aí, em setembro, ele foi à Rádio Bandeirantes e piorou a situação.
Nunca esteve no nosso pensamento lutar contra o rebaixamento. Eu até pausa porque foram 3 anos de gestão Rueda brigando contra o rebaixamento. Ele nunca pensou que isso ia acontecer, né? Mas tá bom. Estamos fazendo um trabalho para melhorar o time. Se você analisar o nosso time, jogador por jogador, não era para estar nessa situação. A gente chegou à conclusão que talvez fosse o peso dos últimos 2 anos. Já nesse trecho, ele Bem parecido com o que o Marcelo fala, que eu vou trazer aqui daqui a pouco, tá? Ao BarbaCast. aborda o terceiro, que é o elenco. Ele acreditava muito no elenco e tal. Melhorando a situação financeira, a gente reforçou muito mais o time. Aquele segundo de silêncio de constrangimento. A gente trouxe o Jean Lucas, um desejo da nossa torcida, um jogador diferenciado. Trouxemos o Pituca em 2024. Ele já é um jogador do Santos. Na época ele está falando do pré-contrato, né? A partir do ano que vem, o Santos vai estar em outro patamar, em condições de disputar resultados melhores. Estamos qualificando o time. De novo. Até, pausa aqui de novo, porque até para fazer um pouco o advogado do diabo aqui, tá? Quando ele fala do Jean Lucas, eu até entendo, porque na época, vamos pensar antes de chutar chão e chegar fora de condições, digamos assim, para a partida decisiva, realmente era um jogador que todo mundo queria, né? Ainda mais no desespero que a gente estava de não conseguir vencer ninguém. Essa eu até entendo. Assim como o Pituca, né? Que até o Pituca chegou, jogou, né? Mal ou bem, ainda jogou um tempo. Enfim, vocês entenderam. Aí ele completa: não existe essa hipótese de rebaixamento na minha cabeça. O Santos não vai cair. De novo, o Rueda, é claro, ignorava a realidade, né? Com Se certeza. colocava Sempre, como né? presidente de um time que deixaria um legado, não deixou, que conseguiria a vaga na Deixou. Libertadores. Deixou um legado muito negativo, né? Engraçado que ele não falava nem Sul-Americana, ele falava em Libertadores. Não conseguiu, obviamente ele foi Lunático. parar na Série B. E ele usava o argumento de que o elenco era muito forte. E eu entendo que é a coisa que o Marcelo está fazendo. E eu entendo você não querer queimar o seu elenco. Eu super entendo, de verdade. Mas eu acho que é nessa oportunidade que você tem que dar uma bronca. Por isso que eu elogiei quando o Marcelo Teixeira, depois da derrota pro Vasco, mas no primeiro turno, não no Morumbi, lá no primeiro turno, falou: temos o elenco, tem que fazer mais do que isso. Só que se passou mais de um turno. E aí eu pauso até para pontuar aqui que tem muita gente. É que muita gente. Quando é torcedor de outro time, a gente até entende, vai. Por mais que seja muitas vezes um bagulho burro, né? Porque é só tu assistir que tu vai entender. Claro, teve emocionado que falou: não, o Santos é para ser campeão. Óbvio que não era. Desde o começo não era, tá? Nem brigar pro G4 também. Não era. Simplesmente só não era. Eu até puxo para mim. Falando por mim, eu pensei que brigaria por G10 ali, com muita sorte, um G8. Né? Errei também, feio. Mas pensava que era ali, um time para meio de tabela. Só que naquela época, o problema das declarações, inclusive acho que tem um vídeo aqui do Marcelo Teixeira que eu falei sobre isso, logo depois daquele jogo, que é perder para o Vasco lá era ok, acontece. O problema era da forma que foi. O Santos fez o primeiro tempo interessante, teve pelo menos 2 grandes oportunidades de gol, aproveita uma, e no segundo o Santos para de jogar, simplesmente para de jogar, toma 2 gols que não poderia ter tomado, pelo menos um deles, né, que é o que o Guilherme bica pro alto lá, que é um lance ridículo de tosco. O Zé Ivaldo fica olhando, enfim. Então, assim, a forma como foi essa derrota, acho que muita gente que ou é desonestidade ou é burrice, mas tira do contexto, que o grande problema talvez tenha sido a forma que perdeu, né? Não o fato de perder em si só, né? Mas tudo bem. O elenco não entrega mais do que aquilo. O Santos tá lá, de novo, logo acima da zona de rebaixamento. E é verdade, é um ponto aqui. Tem De novo, o Santos nunca passou do 13º lugar esse ano no Brasileirão. que entregar mais que isso. Então tem que falar esse tipo de coisa. Tem que mostrar para esses caras que a gente está insatisfeito. Você fica falando: ai, não acho que é essa briga contra o rebaixamento, não tem essa preocupação. Passa a mensagem para os caras de que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, de que a qualquer momento eles vão escapar. O time de 2023 tinha isso muito na cabeça, né? Na hora H a gente vai vencer, e não venceu, e não venceu, e não venceu, até perder a última rodada e cair. Se ficar nesse papinho, se tirar essa pressão, os caras vão se acomodar. Tem que fazer essa pressão. Então essa declaração de Teixeira de que não tem essa preocupação me preocupa, porque eu estou preocupado, você com certeza que está me assistindo está preocupado, e ele está negando uma realidade e está falando igual ao Rueda, que o elenco é forte, que quer ir para a competição internacional, pode até ir no final, mas nós já estamos em outubro. E se for no final, se a gente realmente classificar para uma Sul-Americana, que Libertadores não vai, óbvio, vai ser aquela resta, aquela. Como é que é a palavra? Vai falar o resto, aquela rebarba, tá ligado? A raspa do tacho. Aquelas vagas que caem lá de Sul-Americana que vai sobrando, sobrando, porque um ganhou Libertadores, outro ganhou Copa do Brasil e a vaga vai caindo, né? Se classificar, vai ser só por isso. Teixeira é mais tardia até do que as que eu acabei de ler sobre do Rueda, sobre não brigar contra o rebaixamento. A última do Rueda foi em setembro. Nós estamos em outubro. No começo de dezembro acaba o campeonato. E aí?
Faltam 2 meses. Vão acordar ou vão ficar falando que não estão preocupados e negando a realidade como negou em 2023? Não pode repetir o roteiro, mas tem pessoas dentro do Santos, parece que tem essa sanha de repetir o roteiro. Tá bom, aí você pode falar para finalizar. Mas se ele perguntar sobre o rebaixamento, você quer que ele fale o quê? Olha, ele tem que falar, estou preocupado, porque a nossa posição realmente é complicada. Estamos a apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, não podemos negar essa realidade. Mas, aí sim ele pode falar do elenco, né? Confio que esses jogadores, que nós depositamos essa confiança em contratá-los, têm essa capacidade. Eu espero que eles demonstrem essa capacidade, né? Esse tipo de declaração, falar que não tem preocupação, que o elenco é lá para cima, para mim é zica, para mim é repetição de um roteiro que a gente tem que torcer para que nunca seja repetido. Então, quando dá dicas de estão querendo... Eu não sei se zica, mas é um delírio completo. E é um grande problema aqui que eu vou citar daqui a pouco com a outra fala do Teixeira, antes de encerrar o vídeo. Por esse lado, a gente tem que chegar e dar uma martelada. Pá, né? Que nem ele fez naquele famoso vídeo. Deu 10. E olha que a barreira tem a maior que a minha filha. Eu dei aquela pancada. Deu, né? Isso é simplesmente lamentável. E essas sugestões de vídeo aqui, essa aqui é muito boa. As duas são, né? A entrevista é excelente. Mas a top 10 piores técnicos é muito boa de tristeza, tá? Para de falar essas coisas. Pelo amor de Deus. Para. Também concordo com o Noronha. Para. E aí eu trago para finalizar o vídeo aspas do Teixeira ao BarbaCast sobre o elenco. Ele fala assim: se você avaliar o plantel do Santos individualmente, é excelente. Um plantel que não condiz com a classificação que está. Tivemos problemas na formação da comissão técnica, das comissões técnicas, né, presidente? Né? Trouxemos o Pedro Caixinha, era quase uma unanimidade. Não sei se é uma unanimidade, mas ok, entendo. Pensamos em trabalho de 2 anos, ele não foi tão bem. Percebemos a necessidade de mudança. Eu não gosto de mudar de comissão técnica. Ok. Tivemos a mesma pressão da torcida no ano passado com o Carille, na Série B, nível completamente diferente. Oscilamos, mas tinha consistência do trabalho e o objetivo era subir, que foi o que aconteceu. Sustentamos o Carille. Tá, beleza. Diferente do Pedro Caixinha. E agora estamos com o Vojvoda. Mas peraí. Pausa, presidente. Você pulou uma comissão aí, né? Você pulou a do Kleber Xavier, que desde o começo, assim, muita gente viu, para não dizer todo mundo, que era um negócio que não fazia sentido. Você, na situação que estava, no ano que estava, com as expectativas que estava, trazer um cara que nunca tinha sido técnico na vida, que sempre foi auxiliar. E aí você pode argumentar, mas ele era um excelente auxiliar, mas ele é auxiliar. Auxiliar é uma coisa, técnico é outra. E não deu certo, né? E agora estamos com o Vojvoda. Não podemos fazer tantas exigências, mas já apresenta resultados. 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Derrota dura ontem contra o Vitória. Já estaríamos planejando algo melhor se vencêssemos. Mas não venceu, né? Então não adianta nada. Temos 11 jogos e já iniciamos o planejamento de 2026 de forma diferente, pensando na comissão e elenco que temos. Tá, eu nem acho um crime ele falar que pensa no planejamento do ano que vem, porque é bom ter uma base, realmente. Esse é o planejamento se ficar na Série A, esse é o planejamento se for para a Série B. Acho até ok ter isso. Só que aí, primeiro você precisa passar o senso de urgência da situação atual para o elenco atual, né? O Diário do Peixe noticiou que ele foi lá conversar com o elenco antes do jogo. Tá, não adiantou muita coisa, não sei qual foi o teor da conversa, mas eu espero que passe essa visão para o elenco de, olha, estamos preocupados. Mas a partir do momento que ele vai e fala isso, que não pensa em rebaixamento, que o elenco é excelente, e aí eu até puxo aqui outra coisa, ele dá uma outra aspa, às vezes eu não vou ler inteira, mas ele fala assim, sobre a classificação da tabela. Cadê? Peraí. Aqui. Quando se faz uma pergunta, só se uma pergunta ao comandante do clube. O comandante do clube tem que mostrar firmeza nos propósitos e nos caminhos que estão sendo trabalhados. Não queremos admitir nenhum tipo de... Sempre pergunta se está confortável, se acha que o planejamento foi certo. Está tranquilo. Estou convicto do que está sendo feito. Se formos pensar no Corinthians no jogo antes, vemos a expectativa que representa o potencial do nosso grupo. Depois, situação completamente adversa. E esse é um campeonato brasileiro. O Santos vive um mundo diferente, atípico, diferente do que é a história, mas vamos chegar no objetivo. Aí ele fala do que está no clube há menos tempo, concluiu o objetivo, tá, beleza. Só que assim, presidente, o elenco, de novo, o Santos não passou do 13º lugar no Campeonato Brasileiro de 2025. Qual é a expectativa para um time que não passa do 13º lugar na competição? Pausa para vocês responderem. É no máximo, brigar por vaga na Sul-Americana. O mais próximo de brigar contra o rebaixamento. Então, assim, me parece um pouco de delírio, um tipo de delírio que o Rueda também teve, e aí é que me veio o medo. Eu já fiz vídeo aqui, inclusive, mostrando com pontuação, tá? O vídeo é mais antigo até, mas com pontuações de que dá para se livrar, de que ano passado tiveram situações bem parecidas, Corinthians, Fluminense, Grêmio, todos escaparam.
dá pra escapar. Eu só acho que não pode deixar até pra última rodada, tá? Se deixar, ó, já diria o Diniz fazendo pro Fluminense, né? Fez esse sinal na coletiva. Ou pro Fluminense, sei lá pra quem foi, sei lá. Dá pra escapar. O Corinthians, ano passado, na 29ª rodada, tinha 29 pontos. Mas não vai ser esse mamão que você tá pensando, não, presidente. E é bom que passe pro elenco um certo, não um desespero, mas uma certa urgência. Olha, rapaziada, eu tô preocupado. E talvez fosse hora de falar, olha, a gente não pode cair, simplesmente não pode. O Santos cair seria um grande passo para decretar quase falência. Com essa folha salarial que tem, esses gastos que tem, com a queda de receitas que teria, eu não sei. E aí eu passo rapidinho para vocês. Olha o elenco lá do Santos na aba elenco, né? No site, né? Elenco profissional masculino. Gente, quem você olha lá que você fala, nossa, esse jogador aqui é excelente. Você tem um ou outro. Agora, o elenco inteiro ser excelente, aí, meu filho, aí é muito, muito longe da realidade. Mas muito longe da realidade mesmo. Não sei o que vocês acham. Eu acho isso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. E amanhã de manhã tem uma brincadeirinha bem legal aqui no canal. E valeu.